Vou dividir com vocês um pouco das minhas reflexões ao longo desses 20 anos que eu estudo comida. Eu só estudo comida, eu não cozinho. Para mim, comida é teoria e receita é literatura. Eu trouxe esse quadro como introdução, digamos assim, porque ele mostra uma cena cotidiana de café da manhã, né? Uma cena que a gente vive todos os dias, que tem uma certa regularidade e sobre a qual a gente não pensa. É sobre essa comida que eu vou estar falando hoje, sobre essa comida que a gente costuma viver no dia a dia, mas não pensa muito. Isso significa, então, que eu não estou falando de comida das festividades ou das comidas ligadas a situações religiosas, porque essas são muito mais codificadas e o espaço de negociação de sentidos é mais estreito. Como a Marli falou, eu sou psicóloga, eu vou falar para vocês a partir da psicologia social, que a gente entende que é o campo que se ocupa das pessoas nas relações com a sociedade, né? A gente não faz uma oposição entre indivíduo e sociedade, mas a gente estuda a relação nas duas dimensões, ainda que a gente entenda que exista uma dimensão de singularidade, né? Eu vou contar histórias para vocês, que são histórias de realidade. Eu vou teorizar um pouco e sempre a partir da psicologia social. Eu não conheço muito do universo da nutrição, comecei a conhecer um pouco hoje com os trabalhos dos colegas. Então, eu não sei se esses conceitos que eu vou mencionar existem na nutrição. Se eles existem, eles devem ter uma definição um pouco diferente, tá? Mas eu vou estar falando da psicologia mesmo. E eu vou começar lendo para vocês uma carta que eu recebi uns anos atrás. Tenho uma história para contar. Fiquei meio comovido, pois veio aqui na quinta-feira passada o seu Antônio, trazendo um encanador lá de Lajeado para investigar um vazamento que eu não sei o que é. Às vezes corre, às vezes não. Eles chegaram cedo e eu estava dormindo. Tinha ido dormir tarde, e como o seu Antônio tinha a chave, entraram sem bater e me acordaram. Acordei e expliquei o que era. O encanador trouxe uma sacola de ferramentas. Olhou tudo, abriu a sacola, tirou 5 bergamotas verdes e me ofereceu uma. Eu agradeci e disse que não queria, mas achei graça naquilo do encanador me oferecer bergamotas. Bom, eles saíram porque tinham que comprar uma peça. E eu, cansado, fui dormir de novo, sem me preocupar, porque o seu Antônio tinha a chave. Acordei bem tarde e eles já tinham voltado, arrumado o chuveiro que pingava e ido embora. E aí, para minha surpresa, em cima do meu ventilador, o encanador tinha deixado uma bergamota para mim. Deixou só uma. Eu nunca tinha visto ele, nem conhecia, nem nada. Até agora, não entendi aquilo direito. Essas coisas assim gratuitas da vida. Sei que comi a bergamota que ele me deu de presente, feliz da vida. Achei isso daqueles gestos carinhosos que é raro se ver, ainda menos entre adultos. Fiquei pensando na história da limonada. A história da limonada era uma que eu havia enviado para ele, na época que a gente mandava cartas ainda, né? Mas eu não recordo mais o que essa história contava. Fiquei pensando na história da limonada porque as bergamotas pareciam os limões. Mas o gesto dele me comoveu pelo gratuito. O encanador foi uma das criaturas mais doces que cruzou comigo no último mês. Eu provavelmente nunca mais vou encontrar ele. E ele me deu de presente uma bergamota. Eu vou passar para uma outra história e depois eu comento as duas. Essa outra história ocorreu durante a minha pesquisa de doutorado num bistrô. A minha pesquisa era sobre comida. Depois de ter conhecido um pouco das percepções das proprietárias, dos clientes, dos ex-clientes a respeito do bistrô, eu achei que eu queria compreender melhor ou mais profundamente como aquelas representações ou aquelas percepções eram geradas, e eu me mudei então para a cozinha de avental e caderno de notas. Eu estava cozinhando e pesquisando ao mesmo tempo.
Num certo dia, uma das cozinheiras auxiliares e eu estávamos preparando um molho de champanhe para acompanhar o filé de linguado assado em crosta de parmesão. O champanhe era francês, sobra de um excesso de garrafas compradas para uma outra ocasião, e a gente conversava sobre banalidades da vida. Quando o molho estava quase pronto, a cozinheira auxiliar pediu que eu provasse, dizendo que não gostava daquele molho. Eu gelei quando ela pediu isso. Era prática comum naquela cozinha todos provarem a comida e quem cozinhava sempre experimentava, pois tinha decisão final na negociação do sabor. Quando ela me disse que não ia provar o molho, eu fiquei impactada e imediatamente perguntei por quê. Fora que eu não queria a responsabilidade de ter que decidir. Ela não sabia me dizer. Entretanto, começou a comentar que aquilo era molho de rico e que ela gostava era de molho de pobre. E eu perguntei, o que é molho de pobre? E ela me disse, molho de rico é feito com champanhe e molho de pobre é feito com tomates e cebolas picadas, que ficavam cozinhando na panela. Esse era molho de pobre e esse era o molho que ela gostava. O amigo não aceitou a bergamota quando o encanador ofereceu e a cozinheira se negou a experimentar o molho de champanhe que preparava para servir no bistrô. Ambos tiveram comportamento de recusa da comida. Comportamento na psicologia se refere à ação. A psicologia foi por muitos anos a ciência do comportamento. Ela deixou de se preocupar com o que ocorria na mente das pessoas e nas relações interpessoais e buscou exclusivamente compreender o que acontecia da pele para fora. Virou uma ciência individual. O comportamento pode ser observado diretamente. E isso, na época, que é um pouco antes da Primeira Guerra Mundial, era uma vantagem para uma ciência que tinha como modelo as ciências naturais. Com essa visão da psicologia, a nossa compreensão das duas histórias estaria focada na observação dos fatos e buscaríamos as causas para o comportamento de recusa no reforço negativo prévio, nas duas situações. Para mudar, pensaríamos em dar algum incentivo. Este é o caminho da psicologia do comportamento nesta definição que eu acabei de dar para vocês. Em 1935, Allport publicou um artigo que acabou virando um clássico na área, onde ele disse que o conceito de atitude era o mais relevante para a psicologia social norte-americana. E na definição do Allport, atitude é um estado mental e nervoso de disposição para responder, organizado pela experiência, exercendo uma influência diretiva e ou dinâmica sobre a resposta do indivíduo a todos os objetos e situações com os quais se relaciona. Então, a atitude é algo que existe anterior ao comportamento, né? Se a gente pensar numa camada, como as camadas de uma cebola, está numa camada anterior, mais profunda um pouco. É uma disposição interna que ocasiona o comportamento. Nessa linha, pensaríamos as situações narradas como disposições internas desfavoráveis que ocasionaram os comportamentos observáveis de recusa. O amigo acabou mudando a sua disposição interna e aceitando mais tarde a bergamota, mas não conseguimos compreender a razão da mudança a partir do conceito de atitude. O conceito de atitude trouxe uma enorme vantagem para a psicologia social, especialmente norte-americana, porque ele é fácil de medir. A gente usa essas escalas que a gente está até acostumado a receber pela internet, quando faz uso de algum serviço, né? Onde a gente tem que dizer quão satisfeito a gente ficou, de muito satisfeito a nada satisfeito, ou então diferenciais semânticos. São escalas muito fáceis de ser aplicadas. A psicologia social permaneceu centrada nas atitudes e individualizada nos Estados Unidos, mas na França, a partir da década de 1960, começa a emergir uma psicologia de orientação um pouco mais sociológica, né? E ela inicia com os estudos de Moscovici. E ele formulou que o centro da psicologia social seriam as representações sociais, né? As ideias de Moscovici e dos colaboradores se expandiram depois para outros países da Europa e da América Latina e só mais recentemente para os Estados Unidos.
O Moscovici nunca quis definir o conceito de representações sociais, porque ele tinha medo que os americanos dissecassem esse conceito. Então, a gente consegue aprender características desse conceito na obra dele e dos colaboradores, dos demais pesquisadores, e eu trouxe uma síntese para vocês, que não é uma definição, é só uma síntese. Representações sociais são saberes do senso comum, constituídos e mantidos socialmente nas relações. São saberes construídos pelas pessoas nas suas interações e eles são cultivados na comunidade. As representações sociais se elaboram no cotidiano e se mantêm nas práticas rotineiras. São multivalentes e podem ser contraditórias. Essa característica traz uma dificuldade metodológica, né? Porque é difícil pesquisar representações sociais, justamente porque elas podem ser contraditórias. Então, a gente tem que usar multimétodos, né? A observação, a etnografia, a conversa, a entrevista, o grupo focal. São multivalentes e podem ser contraditórias. Elas implicam crenças, práticas, atitudes, opiniões. Tem uma dimensão afetiva, uma dimensão sensorial, uma dimensão cognitiva e uma dimensão de ação que é a comportamental. Elas não são a realidade, elas são construções, formas simbólicas vividas como se fossem a realidade. Elas mantêm uma comunidade com coesão e com contradições, ao mesmo tempo em que a transformam. Moscovici disse que, normalmente, quando se tem uma atitude em relação a um objeto, esse objeto já é parte da pessoa em certo sentido. Eu posso ter uma atitude em relação a um objeto se eu já tenho uma representação associada ao objeto, ou seja, o comportamento é observável, mas a atitude, ela é sempre uma atitude em relação àquilo que é interno, que é a representação desse objeto. Esse conceito ilumina outras dimensões nas duas narrativas. A representação das bergamotas como doação amorosa definiu a aceitação do presente antes não desejado. Transformou a atitude desfavorável em favorável e informou alteração no comportamento. Enquanto essa representação não existia ou não era resgatada, ele a recusava, pois a bergamota era apenas um item de comida. Na outra história, a cozinheira nutria a representação de que molho de champanhe associava-se a rico, e ao recusar o sabor, ela, identificada com os pobres, marcava pelo gosto a sua distinção em relação aos clientes do bistrô. As bergamotas e os molhos são formas simbólicas carregadas de sentido. Eu vou apresentar agora um pouco mais da minha pesquisa de doutorado, que mostra a compreensão da comida como representações sociais. Quando eu me refiro à comida, eu não estou falando só na substância alimentar, mas todo o entorno. Eu estou usando o conceito de food waste, que a gente não tem uma tradução. Eu acabei usando práticas da alimentação como tradução, mas o conceito de food waste foi resgatado por Don Yoder, dos estudos europeus da comida, e ele alude a tudo que está no entorno da comida, mas também aos processos sociais e psicológicos, né? A aluna dele, americana, Lucy Long, ela descreveu um modelo metodológico para o estudo das práticas da alimentação, onde ela definiu etapas e coisas a serem estudadas. A conversa sobre molhos com as outras cozinheiras auxiliares corroborou que tomates faziam parte do universo dos pobres e champanhe dos ricos, embora algumas apreciassem o sabor dos mais abastados e, com isso, a sua identidade, ainda que se dissessem pobres. Outra situação validou essa representação social. A planejadora dos menus havia escolhido uma quiche de tomates como entrada para o almoço. Uma das proprietárias não concordou. E ela disse: tomates secos são mais apropriados ao público que frequenta o bistrô. Tomates são muito simples. Tomates secos são mais saborosos e justificaria melhor o preço. O público se caracterizava por ser de elite socioeconômica, e tomates secos, naquela época, no 2000, em Porto Alegre, representavam prestígio, em oposição a tomates que representavam o familiar simples, como para as cozinheiras auxiliares. Os tomates adquiriram outros sentidos quando o contexto mudou.
Logo no início do meu ingresso na cozinha, a mentora do local me ensinou a fazer a sopa de tomates. Nós preparamos uma receita que eu vou mostrar para vocês agora, mais ou menos sintetizada, mas o processo foi praticamente um inferno, assim, porque para quem não cozinha, fazer tudo isso é um mundaréu de procedimentos e ruídos e etapas e coisas para serem preparadas, né? Então, a receita era mais ou menos essa. Primeiro, faça o fundo, que consiste em cozinhar uma série de legumes em água por um período de tempo longo. Não é preciso mexer, o fundo faz por si mesmo. Depois de cozidos os legumes, deixa-se sedimentar, coa-se e esse é o fundo. Nele, cozinha-se os tomates, deixa-se esfriar e aí peneira-se. O caldo é reservado e os tomates são liquidificados, depois peneirados. Com o caldo reservado, faça um molho bechamel, junta-se os tomates peneirados, leva-se o fogo para aquecer. Acrescenta-se nata. Corrige-se a textura com leite, a cor com massa de tomate e o sabor com temperos. Eu estava exausta depois de tudo isso. Foi logo no início da etnografia. E eu comentei com a mentora da cozinha. Como tem etapas para fazer a sopa de tomates, cada etapa uma complexidade em si. Ao que ela comentou, como tudo na vida. Para a cozinheira, a multiplicidade de etapas, o cuidado com que deveriam ser seguidos, a passagem do tempo e a transcendência do resultado sobre a soma das partes aludiam à vida, à sua temporalidade, às transformações e às perdas. Imprimia-se a marca da transitoriedade e da efemeridade, estas identificadas à vida. Ela não nutria a crença de uma vida eterna. Em outra ocasião, essa cozinheira deu uma palestra em um encontro científico de psicanalistas e ela quis introduzir a fala dela com essa sopa de tomate que a gente teve que repetir numa quantidade enorme, né? Acompanhada de croutons em forma de estrela que nós tivemos que recortar um a um. E ela serviu isso ao som de ópera. E iniciou dizendo: eu fiquei muito em dúvida sobre que sopa escolher para vocês, porque as sopas são mágicas. O que elas fazem é acordar partes adormecidas nossas. Essa é a magia da sopa. Não é curar, ela acorda o amor, a coragem. Mas eu achei que hoje, sexta-feira, a sopa é vermelha, muito bonita. Eu achei que valia a pena apostar na paixão. E eu acho também que a paixão é o sentimento que está mais próximo à comida, porque eu acho que a comida é paixão. Não só fazer comida, eu acho que comer também. Comer é um ato extremamente apaixonante, é de uma enorme sensualidade. Eu acho que comer é como amar, é muito parecido com o ato de amar, né? A cozinheira estabeleceu um nexo amoroso com a mágica de oferecer a comida. Criou uma coletivização gustativa, transformando as pessoas em um conjunto harmônico. Os croutons em forma de estrela dotavam a sopa de um caráter celestial, metáfora do paraíso. Pelas histórias que apresentei, tomates no molho falam da identidade dos pobres. Tomates secos na quiche falam da identidade dos ricos. Tomates na sopa falam da transitoriedade da vida. Quando oferecida a um agrupamento de pessoas, falam de amor e de uma harmonia de conjunto pela união do paladar. Estas análises estão focadas na escala mínima do ingrediente. Agora eu vou passar para uma esfera representacional um pouquinho mais abrangente. O bistrô era um lugar pequeno que servia poucas mesas. Ninguém tinha treinamento profissional. A clientela era sempre a mesma, os garçons e garçonetes sabiam o nome dos clientes. Lembravam seus gostos e as comidas preferidas. Até ligavam para avisar quando sabiam que tinha uma comida que eles apreciavam. Parecia tanto uma família que os clientes não gostavam quando entrava gente nova para comer, porque eles queriam um lugar só para eles. As proprietárias, a equipe de atendimento, os clientes e as clientes achavam que era um lugar muito especial, absolutamente diferente dos demais, e a especificidade consistia num mosaico de pequenos detalhes. Eu vou apresentar agora algumas imagens que são do próprio bistrô, junto com as falas. É um lugar que é pequenininho, onde o papel higiênico combina com o guardanapo, disse uma pessoa. Essa imagem é do piso do banheiro no segundo andar. O meu orientador na época, o meu co-orientador na época disse que se eu ia estudar a comida na cozinha, que eu tinha que estudar também o banheiro.
A decoração era extremamente criativa. É uma casa velha com quadros do Iberê, um sininho diferente em cada mesa, referiu outra pessoa. Quadros adornavam as paredes e mudavam de posição frequentemente. Esculturas e bibelôs ornamentando as mesas trocavam de lugar a cada dia. De repente, tu olha para um lugar e tem uma coisa diferente, uma surpresa, disse uma pessoa. Vocês observem que essas duas fotos, mostrando a estrutura de madeira com adornos diferentes, foram tiradas em dias distintos, né? Esse adorno estava no banheiro do piso de baixo. A equipe preparava arranjos de flores diferentes em vasos de diversos tipos para colocar no centro das mesas, compondo uma riqueza visual cromática e um caleidoscópio de aromas. A gente quer levar as coisas para casa, tudo é único. A louça era composta por peças de diferentes conjuntos, alguns decorados, outros não. A comida era servida em pratos desiguais para pessoas compartilhando a mesa. Porque a minha louça de casa é assim, disse uma pessoa. Isso tornava o ambiente verdadeiro e próximo, sem o artificialismo comum aos restaurantes convencionais. Aqui parece que é de verdade, disse outra pessoa. Alguns pratos eram lisos e traziam uma inscrição surpresa. Quando a pessoa terminava a comida, ela enxergava uma mensagem. Doce é a vida. E tinha outras, né, como essas que estão aqui. Um valor estético altamente singularizado era cultivado junto com a comida. Para cada pessoa, algo como ela. A equipe da cozinha preparava os pratos pensando nos clientes e os clientes podiam modificá-los a seu gosto. Teve um dia que o bistrô serviu o risoto que cada um quisesse comer. Então, cada cliente escolhia o seu e a cozinha preparava. Em uma ocasião, um cliente disse, eu quero a metade da metade do bolo mousse de chocolate com a metade da metade de uma bola de sorvete de creme com amêndoas. Ao que o garçom respondeu, me dá o esquadro. Havia um humor protetor, e isso era outra marca do local, junto com o respeito à singularidade do apetite. Como um adicional ao cardápio fixo, que era restrito, o bistrô oferecia um menu diferente para cada refeição, que constituiu uma inovação na época. As pessoas diziam que as comidas lá eram inteligentes. A gente come aqui umas coisas que a gente nunca mais esquece. Apesar das comidas do menu não serem nada convencionais para a época, os sabores se caracterizavam pela sutileza, pela distância dos extremos, o que aproximava a comida das casas de família em certa medida. Então, introduzia a novidade com graça, a exemplo do que ocorria na decoração. A mentora da cozinha, idealizadora do local, considerava os restaurantes muito formais. Ela tinha imaginado que no dela as pessoas, os garçons e as garçonetes seriam dançarinos, que eles iam servir a comida bailando. Para ela, a comida era magia, amor e encantamento. O bistrô oferecia algo além dos nutrientes e as pessoas percebiam isso. É um lugar que te acrescenta alguma coisa. O lugar é tão bom que tu come num lugar com mofo e aquilo não te agride. Um cliente comentou, eu já levei várias vezes comida daqui para casa. E em casa não é a mesma coisa, eu não acho que em casa é a melhor comida de Porto Alegre, aqui eu acho. E outro falou, comida eu tenho em casa, eu estou precisando é dessas coisas que o bistrô é, porque a boca não é uma catacumba. Quando ia ao bistrô, um cliente pensava, eu vou almoçar no céu. O teto era pintado com estrelas, que vocês podem ver na imagem, e esse lustre estava numa das salas de refeições. Os clientes não queriam pagar no ato, preferiam receber uma fatura em casa, porque a comida era uma doação, uma generosidade, um amor, e não combinava com a relação comercial. E, apesar de tudo isso, eles iam lá para comer, para se alimentar. As representações sociais do bistrô mostraram que a substância essencial da comida era a vida e o amor, e as maiores colaborações para a vida e o amor eram dados pela estética e pelo jogo prazeroso entre rotina e aventura, no cotidiano que se estabelecia em meio a surpresas e mudanças. Num contexto de globalização do gosto,
de apagamento das diferenças e de compressão do espaço-tempo, na expressão de Harvey. O bistrô realizou uma prática social de resistência, resgatou a associação entre nutrição e afeto, a generosidade, o convívio, a beleza, a manifestação da singularidade e a possibilidade de transformação. Fez isso no âmbito de uma pequena comunidade, que talvez possa ter reinterpretado outras dimensões do mundo a partir daquela experiência localizada de comida. Até aqui eu examinei criticamente conceitos da psicologia social e apresentei uma pesquisa que utilizou a teoria das representações sociais. Antes de finalizar, eu vou voltar rapidinho para a teoria, uma parte um pouquinho mais densa, tá? Mas vai ser rapidinho. As representações sociais, parece difícil esse modelo, tá? Mas me acompanha um pouquinho e a gente vai ver que ele é bem simples. As representações sociais supõem um esquema que pode ser resumido no modelo triádico S1, O, S2. É o sujeito 1 em relação com o sujeito 2 em relação a um objeto, ou seja, sempre é necessário mais de um. Um deles pode ser uma instituição, pode ser a sociedade, mas sempre é necessário mais de um. Essa é a nomenclatura usada por Bauer-Gaskell. A Markoval chama de tríade dialógica e usa outros termos, mas o modelo é basicamente o mesmo. Os saberes sociais são desenvolvidos e cultivados no tempo. Eles incluem tradições e o que está por vir. E, para abarcar essa dimensão, Bauer e Gaskell refinaram o triângulo e propuseram o Toblerone. Esse é o nome, na teoria mesmo, do modelo. O senso comum integra, então, o sentido em vários tempos. É basicamente isso que o Toblerone quer dizer. Agora a gente tem representações sociais de dois tipos, tá? Eu acho que essa é a parte talvez mais importante para pensar a comida. A gente tem representações sociais que a gente diz que são baseadas em informação, ou seja, representações sociais quando a gente busca a verdade no objeto, e essas representações sociais têm reforçado aquela linha entre o sujeito e o objeto. Tá? Mas a gente tem representações sociais de outro tipo, que são baseadas em crenças. E essas representações sociais, baseadas em crenças, elas têm reforçado a relação entre as pessoas, S1 e S2. Isso tudo no tempo. A diferença entre elas, basicamente, é que quando a gente tem representações sociais baseadas em crenças, a gente não busca a verdade na informação, a gente busca a verdade no convívio com os outros, no acreditar junto. Já vou terminar. Eu acredito que comida é uma representação social baseada prioritariamente em crenças. A pessoa que acredita não necessita tanto da evidência em relação ao objeto, embora ela não possa prescindir de informação. Para as representações sociais que são prioritariamente baseadas em crenças, a comunidade é mais importante do que a informação. Uma comunidade se caracteriza prioritariamente por relações de afeto. A comunidade é um tipo de vida em sociedade onde todos são chamados pelo nome e todos têm a possibilidade de dizer a sua palavra, expressar seu pensamento, manifestar sua opinião. É por novas construções simbólicas da comida em um novo espaço de relação que as crenças podem se transformar, constituindo uma base para a mudança de atitude e, consequentemente, para a mudança de comportamento. Eu vou finalizar agora só dizendo que eu procurei trazer para vocês uma visão da psicologia social, né, de conceitos da psicologia social, alguns que eu analisei criticamente. Já deu para perceber que eu tenho mais afinidade com a teoria das representações sociais e eu acho que essa teoria tem muito a contribuir para que a gente possa pensar a questão dos hábitos alimentares e da transformação destes hábitos alimentares que, no meu entender, não podem prescindir da informação, mas que se baseiam muito em crenças, em consenso, em acreditar junto, em comunidade, em amor, em doação e em generosidade. Muito obrigada pela atenção.